Olha, agora a gente vai falar de um assunto sério e talvez você fique pensando, nossa, mas acho que eu nunca ouvi isso. Ou já sofri isso, conheço pessoas que já. Recentemente, a estudante do curso de Biomedicina de uma universidade de Bauru, no interior de São Paulo, o nome dela Patrícia Linares, de 45 anos, foi alvo de deboche de colegas de classe por conta da sua idade. As colegas da Patrícia foram acusadas de etarismo. O preconceito pela idade pode se manifestar contra jovens, mas é principalmente manifestado contra idosos. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 1 a cada 6 idosos já sofreu algum tipo de violência, sendo o etarismo uma delas. Para explicar para a gente melhor sobre esse assunto, nós conversamos com a psicóloga Paula Amaral. Seja muito bem-vinda à nossa casa. Obrigada. Quando a gente fala de etarismo, né, eu acho que as pessoas não têm noção de que isso é forte como um racismo, não é? Olha, primeiro, obrigada. Imagina. Por estar aqui. É tão forte que nas sociedades ocidentais é o terceiro ismo mais importante. Ele Legal. só é superado pelo racismo e pelo sexismo. Olha isso. Entretanto, o etarismo, ele passa a ser algo cristalizado, comum na nossa sociedade. As pessoas que são vítimas desse preconceito, elas sequer sabem que elas estão passando por um preconceito. Por um preconceito. Né? Então, existe uma falta de informação muito grande a respeito do assunto. E quando você fala que uma mulher de 45 anos sofreu um preconceito pela idade, é chocante, porque se a gente levar em consideração que o Estatuto do Idoso considera idoso pessoas de 60 ou mais, nós estamos falando de uma pessoa extremamente ativa e Jovem. Jovem. Exatamente. Jovem, né? Pelo amor de Deus, eu vou fazer 50 esse ano e eu... Jovem, eu né? sou jovem. Eu também pensei a mesma coisa eu sou quando jovem. eu vi. Não dá. Não Quando dá a pra gente- gente... É uma intolerância. Nós vivemos a sociedade da Exato. intolerância. Do julgamento. Do né? julgamento. Ou da falta de informação, que eu acho que é até pior, né? Quando a gente fala de etarismo, a gente pensa realmente nisso, né? Sim. As pessoas, quem sofre mais são os idosos. Mas, no caso da Patrícia, ela tinha 45 anos, sofreu de etarismo, porque às vezes as crianças talvez acham que ela, né, era muito mais Muito velha. mais velha. Mas existe também esse etarismo de partes, assim, de jovens, por exemplo. Esses adolescentes com essa idade, isso também seria um etarismo? Com certeza. Vamos levar em consideração a Organização Mundial da Saúde, ela assim compõe o etarismo pelo preconceito, tá? Que vão ser atitudes, tá? Estereótipos, que vão ser crenças, discriminação pessoal, que é muito comportamento, e discriminação institucional, quando tem políticas e regras que não colaboram para o equilíbrio entre as gerações, vamos dizer assim. O etarismo, ele é toda e qualquer ação, ato, crença de preconceito contra ou a favor de um grupo de pessoas que pertencem a um grupo de uma determinada idade. Então, isso significa, Abby, que tem jovens que também sofrem preconceito, principalmente se a gente levar em consideração o nosso mercado de trabalho, o primeiro emprego. Né? Quantas vezes eu que sou psicóloga militante da área organizacional e do trabalho, quantas vezes a gente escuta falar que um estagiário precisa ter experiência? Mas ele precisa de estágio para ele ter experiência. E aí, por que eu não quero um estagiário sem experiência? Porque ele não tem nada a me agregar. Então, existe muito uma questão dessa questão de crença que certa idade é possível e para certa idade não é. Então, é muito complicado. Não é necessariamente como foi o caso dessa mulher de 45 anos, que não teria nenhum fundamento de um preconceito dentro desse momento. Então, não significa necessariamente só contra o idoso. São contra tudo aquilo que foge de um padrão social. Nós vivemos em padrões. Boa. Aí tem mais um monte de pergunta para te fazer, porque eu acho que algumas coisas a gente também cria com a gente e faz esse preconceito aumentar, né? Muito. Mas a gente tem um depoimento que, já que a gente está falando de uma pessoa jovem de 40 e poucos anos, que também fez faculdade e vai contar essa experiência pra gente. bom. Vamos assistir Vamos esse lá. depoimento.
Oi, Abiane, oi, Léo, tudo bem? Meu nome é Roberta Campos, sou jornalista, tenho 40 anos, sou casada e mãe de Léo Jesus de 3 aninhos. Eu confesso para vocês que eu me emocionei muito mais ao me formar em pedagogia agora aos 40 do que quando me formei aos 20 anos, aos 21 anos em jornalismo. Quando a gente está com 40 anos, a gente já estudou na escola, a gente já se formou normalmente, né? Na faculdade, a gente já trabalhou. Então, existem muitos motivos para a gente não fazer uma nova faculdade. E apenas um para a gente fazer, que é o quê? A gente querer realmente fazer aquilo. E ao me formar, eu me emocionei muito, porque foram muitas lutas, né? Eu tinha que trabalhar, eu tinha que cuidar do meu filho, cuidar da minha casa e tinha que me dedicar à faculdade. Fazer faculdade aos 40 anos, nossa, foi muito mais tranquilo do que aos 20. A ansiedade, né, a inexperiência, a insegurança ao fazer os trabalhos, né, de quando eu tinha 20 anos, foram deixados para trás. E detalhe, na minha turma tinha muita gente nova, né? Gente que estava fazendo faculdade pela primeira vez. E eu vi o desespero das minhas colegas ao entregar um trabalho, esse trabalho é muito difícil e tal. E eu olhava e falava, gente, olha, é o texto, é interpretar e fazer. Era tão tranquilo para mim, eu acho que eu devo isso à minha experiência de vida. Se pintou uma vontade de estudar aos 40, aos 50, aos 60, vá. É uma delícia você trocar experiências, trocar ideias, conhecer mais sobre um assunto que você gosta, oxigenar a cabeça. É bom demais. E olha, o recado que eu dou para quem ainda tá meio tenso, quer voltar aos estudos, mas acha que é tarde demais, esquece isso, é bobagem. Faz o que tá no teu coração. Bobagem, porque acho que a maturidade, né, nos deixa assim com essa tranquilidade, porque você já passou por algumas coisas, não é? Com certeza. E assim, se você pensar na sua vida de uma maneira geral, não tem momentos que você fala, ah, se eu tivesse essa idade de hoje, vivendo aquela experiência, como seria diferente? Exato. Teria escolhas diferentes, caminhos, atitudes diferentes. O tempo vai nos lapidando em pessoas melhores, em pessoas prontas para viver determinadas situações. Então, nada melhor do que o respeito, né, Abi? Com Respeitar certeza. o tempo. Eu sou uma cristã que acredito que há um tempo certo para cada coisa debaixo do céu. Se a gente souber aproveitar isso, é sempre tão mais fácil, é tão mais bonito, muito mais fácil. Eu falo às vezes para as pessoas em casa, né, quando a gente fala da saúde do idoso, da pessoa de 60 a mais, que a gente tem que ter a sorte de poder envelhecer, porque todos nós iremos, né? E quando a gente fala de etarismo, eu acho que as pessoas confundem com capacitismo. As Sim. pessoas acham que você não é mais capaz de estudar, que você não é mais capaz de fazer uma atividade física, que você não é capaz de sair, de se divertir, de viajar. Então, acho que essa coisa de você deixar as pessoas com esse capacitismo é que dói, não é? É que dói, é que limita, é que causa o adoecimento de algumas pessoas em função de tudo isso. Nós vemos adoecimentos de diversas formas. Hoje, com a rede social, de uma maneira muito geral, existe um culto à fonte da juventude. Então, assim, vamos em coisas básicas, como, por exemplo, cabelo branco aparecendo. Não pode. Até que surgiu agora um grupo de pessoas que começou a investir no cabelo branco, então está uma tendência disso acontecer. Exato. Mas até alguns anos era obrigatório pintar o cabelo, porque era sinal de uma mulher desmantelada que está sem o cabelo. Então, sempre a gente andou no modismo. Sabe, a gente perde um pouco da nossa identidade pessoal e da nossa condição de acreditar que somos capazes. A sua idade não te determina. Você quem faz aquilo que você quer ser no momento que você está e com as condições que você tem. Capacidade é outra coisa completamente diferente. Interessante nesse depoimento é que ela fala assim, poxa, com 40 anos eu recomecei. Existem muitas pessoas que vêm me procurar no consultório hoje porque elas estão com crise nas suas profissões e elas querem mudar de profissões. E isso, querem mudar da profissão que está. E isso requer, muitas vezes, uma culpa
diante da sociedade que vai retalhar. Mas como assim? Você... É a essa hora? A com essa hora da idade? vida, não tem hora para ser feliz, não tem hora para você fazer opções. A vida é feita de recomeços a cada momento. Então, independente da sua idade, a gente vê jovens maduros e idosos infantilizados. Exatamente. Nós vemos idosos extremamente prontos para dividir experiência e jovens extremamente restritos a não receber experiência de ninguém. Então não é a idade, é a pessoa, a idade não te faz. Com certeza. O Léo tem uma perguntinha, vamos lá. Vamos lá. Tem uma perguntinha. Eu estava até comentando aqui fora do ar, né, que quando eu completei 27 anos de idade, me deram um cargo de chefe de cozinha de um resort muito grande. Ok, eu já tinha bastante tempo de experiência, né? Mas eu sempre era colocado à prova, sempre precisava me desdobrar cada vez mais para poder provar que eu era capaz de estar ali por causa da minha pouca idade. E até onde isso pode interferir no trabalho de uma pessoa, não só por mais jovem ou por mais velhos também? Bom, Léo, uma boa pergunta. Por que uma boa pergunta? Veja que você era uma pessoa do sexo masculino, um homem branco, né? E que é com 27 anos, não tão jovem assim, e posto à prova o tempo inteiro. Nós que somos mulheres, nós temos que dobrar a nossa energia, porque o fato de ser mulher ainda no Brasil já é um ponto de desconfiança que a gente não vai ser capaz. Principalmente em cargos de liderança, em cargos onde a gente está à frente de alguma coisa. Independente da idade. Né? Independente da idade. Então, assim, isso coloca a pessoa numa condição, muitas vezes, de pressão, que ela não dá conta, psicologicamente, de dar o seu melhor de tanta cobrança. Então, eu costumo dizer, e não favorecendo o lado profissional da psicologia, que muitas vezes a gente precisa do apoio de um profissional até para a gente se libertar dessas pressões, que é muito mais do outro do que minha. Do que nossa. A gente às vezes carrega o peso do outro. Então, se você tem capacidade, independente da sua idade, do seu sexo, vá e faça, porque o mercado de trabalho, quando vê uma pessoa mais jovem, quando vê uma mulher à frente de alguma situação, quando vê uma pessoa mais idosa, ela começa a cobrar, a exigir para ver se a pessoa não aguenta. Então, se você não dá conta de aguentar sozinho, procura um profissional, mas persiste, porque se você tem competência, você consegue. Com certeza, e eu acho que, além dessa coisa que a gente fala do capacitismo, né, dessas coisas que a gente passa ao longo da nossa vida, algumas dessas culpas são nossas. Por exemplo, quando a gente começa a envelhecer, né? A gente já fala assim, mas também, eu já tô ficando mais velha, eu não entendo nada disso de internet. Deixa para os mais jovens. Ou, agora vai ser muito mais difícil para emagrecer. A gente vai colocando obstáculos na nossa vida e para deixar com que o outro também nos julgue depois. Sim. Mas você não tá falando, você não é mais velho? E isso é independente, porque a gente tem pessoas de todas as idades, principalmente pessoas mais velhas, né? Que são extremamente funcionais, tecnológicas, ativas. Se você não sabe algo, você procura se isso é do seu interesse, não é? Isso é, talvez, uma regra de ouro. Nós precisamos estar em constante desenvolvimento e a gente tem que fazer uma leitura do cenário. Qual é o cenário atual? O cenário atual é que a tecnologia ela entrou em todos os campos. Então, se eu tenho 50, se eu tenho 60, se eu tenho 70, mas eu tenho condições intelectuais, físicas e psicológicas, eu vou aprender. Eu não posso me colocar na situação de vítima e dependente de outra pessoa. Muitas vezes, sabe, eu acho que tem algumas pessoas assim que se vitimizam ou se querem facilitar o seu contexto. Eu não sei, faça para mim. Não, eu não sei, quero aprender, me ensina que eu vou fazer. Talvez seja esse o caminho que te tira daquela zona de conforto desconfortável, de não saber, e coloca você como protagonista da sua história. Porque a gente tem que ser protagonista até a hora de morrer. Exato. Não faz parte de nenhum momento da vida. A não ser, vamos levar em consideração para as pessoas não entenderem mal. Tem pessoas que precisam de apoio de outras pessoas. Sim. E aí, se eu preciso do apoio de outra pessoa, não tem nada de errado em pedir apoio. Né? Mas se eu tenho condições de fazer, por que não vou fazer? Exato.
Entendeu? Por que não vou? Ah, porque eu tenho 60 anos, porque eu tenho 70, porque eu tenho 50, tenho 30. Isso não é motivo. Porque eu tenho um filho, tá vendo? Ela fez faculdade com um filho. Um filho. Não tem problema nenhum. Eu estou como professora na Unisal, em Lorena. Eu tenho alunos que têm 21 anos na mesma sala e alunas que têm 54, 55 anos. Não há nada de mais nisso. É uma troca muito legal. Há momentos que dá choque? Sim. Há momentos que dá choque. Há momentos que os próprios pertencentes aos endogrupos ali existentes se estranham? Há. Mas é bom, porque ninguém cresce. Eu costumo dizer que água parada é água podre. Então, o movimento da água é que nos desenvolve. Então, é só entrar e deixar banhar-se naquilo ali. Banhar-se naquilo ali. Eu acho que se for para a gente também falar algo, né, para as pessoas, né, em relação a dicas, são os julgamentos, né? Sim. Às vezes você vê mulheres, né, você fala, nossa, mas nem parece que ela tem 50 anos. Ou Sim. nem parece que tem 60, Sim. né? Ou como ela vai fazer isso aos 60 anos. Então, é bem o que você disse aquela hora. Às vezes é muito mais do outro do que sobre você. Exato. Então, ó, às vezes fica surda. Não é melhor? Se você está bem, se você está saudável, se você está feliz, a impressão que o outro tem de você não te causa nada de estranheza. O problema é você com você. É óbvio. Ah, tô acima do peso, mas não tenho saúde. Então, eu tenho que procurar pela minha saúde, né? Estou com uma roupa que eu não me sinto bem. Sim. Então, eu tenho que mudar a roupa. Mas agora, eu coloquei uma roupa que a fulana está falando que eu não fiquei bem. Se eu estou feliz, está tudo bem. E aí entra a questão do respeito, que é fundamental nessa questão da idade. Se eu não souber respeitar que cada fase tem a sua beleza, a sua condição de fazer aquilo desabrochar, não vai adiantar. Então, o respeito ele é fundamental. Ele é fundamental. Para tudo nessa vida, para tudo. todas as relações, Todas né, as Paulo? relações. Não Todas. existe uma relação sem respeito, não existe. E quando acaba o respeito, Abby, é melhor a gente ir embora. Não tem mais relação, não né? tem mais relação. Nem existe. Então, o respeito ele é a base da situação. E, às vezes, a gente tem que falar isso pra gente mesmo. Porque, às vezes, a gente não dá conta de que a gente está desrespeitando a nossa essência. Então, quando eu me padronizo naquela condição que eu com 50 não posso mais tal coisa porque a sociedade não gosta, eu estou me colocando como vítima de uma situação. Eu estou fazendo um julgamento de mim mesma. Então, o respeito começa com você. Boa. O respeito começa com você, minha gente. Eu acho que a gente podia trazer mais pautas assim, conversar mais, porque eu acho que são assuntos que todas as pessoas passam muito por isso e às vezes a gente não sabe como sair, né? Então, tenta se olhar, se gostar e vai embora, né? Mas se respeite sempre em primeiro lugar. Muito obrigada por você ter vindo hoje. Obrigada. Eu que fiquei muito contente pelo convite e estou à disposição. E o telefone para divulgação é o 12 3122 4802 e 99741 5616. Um beijo Ok. para você. Beijo Obrigada. meu. Viu? Obrigada.